A pergunta "Quem é Deus?" atravessa os séculos como um sussurro eterno que ecoa no coração humano. É uma dúvida que não surge apenas da mente, mas do espírito inquieto que percebe que há algo além da matéria, além da lógica, além do visível. Essa pergunta revela o anseio pela origem, pelo princípio de tudo, por um ser que está acima de todas as coisas criadas. O ser humano busca entender a vida, o cosmos, o propósito e, inevitavelmente, se depara com a necessidade de um Criador. Mas quem é ele? De onde veio? Ou melhor, ele veio de algum lugar? O mistério começa exatamente aí. Antes do universo, antes da luz ser separada das trevas, antes que o tempo desse o seu primeiro passo, já havia uma presença. Uma presença que não ocupava espaço, pois o espaço ainda não existia, que não esperava o tempo passar, pois o tempo ainda não havia nascido. Essa presença não era energia impessoal, mas consciência viva, perfeita, eterna e absoluta. Não havia som, nem matéria, nem movimento. Mas havia Deus, plenamente existente, plenamente suficiente, plenamente Ele mesmo. Sem início, sem fim, sem necessidade. Deus não tem origem, não foi formado, nem forjado, nem idealizado. Ele simplesmente é. Ele nunca se tornou algo. Ele sempre foi tudo. Ao contrário da criação, que depende de causas, processos e elementos para existir, Deus não depende de nada. Enquanto tudo o que conhecemos é sustentado por alguma base, Ele é a base de tudo. Ele não começou, porque o começo é uma marca da criação, não do Criador. Essa é a diferença entre o ser eterno e tudo aquilo que foi feito. Aliás, seja muito bem-vindo, sempre guiados pela Palavra de Deus. Juntos, vamos conhecer melhor as Escrituras e entender com mais clareza os ensinamentos eternos que sustentam a existência. Nada pode existir por si só, mas Deus existe em si mesmo. Ele é autoexistente. Não precisa de combustível, de origem ou de fonte. Ele é a própria fonte. A água nasce da montanha. O fogo depende do oxigênio. A vida vem do ventre. Mas Deus vem de lugar nenhum, porque Ele é o próprio lugar onde tudo começa. A mente humana não compreende isso com facilidade, porque estamos presos à lógica da criação. Mas a fé nos convida a aceitar o que está além da lógica, a eternidade do Eu Sou. A Bíblia não desperdiça palavras tentando justificar a existência de Deus. Ela começa com uma afirmação simples e definitiva. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Sem explicações, sem contexto prévio, sem provas. Porque Deus não se prova, se revela. Ele não precisa de defesa. A criação inteira é seu argumento. Sua eternidade não precisa ser explicada. Ela precisa ser contemplada, adorada, respeitada com temor e reverência. A ciência nos ajuda a entender o funcionamento das coisas, mas ela nunca poderá responder quem fez tudo funcionar. Ela analisa o que pode ser medido, testado, reproduzido. Mas Deus está fora dos tubos de ensaio e das equações. Ele não é um objeto de estudo. É o motivo pelo qual tudo pode ser estudado. A alma humana, mesmo sem saber, carrega dentro de si a certeza de que há um autor por trás do cenário. A pergunta existe porque a resposta é real. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 4, Deus pergunta: Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber, se tens entendimento. Essa pergunta não é para humilhar, mas para revelar. Revelar o abismo que há entre a mente finita do homem e a eternidade do Criador. Jó, mesmo em sua dor, reconheceu: há segredos que pertencem somente a Deus. E entre esses segredos está sua própria existência eterna. Antes da criação, o que havia? Havia Deus, só Deus. Não havia montanhas, mares, nem céus. Havia apenas a plenitude da divindade, uma existência perfeita,
sem lacunas, sem tempo, sem necessidade. O vazio não era vazio, era a presença invisível do todo. O universo não surgiu de um caos, mas de uma vontade. Uma vontade consciente, santa, poderosa. O que para nós seria nada, para Deus era tudo, o ambiente perfeito para manifestar sua glória. Salmo 19, versículo 1 diz: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas mesmo esses céus, com toda sua grandeza, não são suficientes para conter sua glória. Eles apenas apontam. São um eco distante daquilo que Ele é. O universo inteiro, com suas galáxias, suas leis, suas belezas e seus segredos, é uma gota diante do oceano da presença divina. Por fim, precisamos entender que tudo aponta para Deus. Cada célula, cada estrela, cada batida do coração, cada ato de amor. Nada existe por acaso. Nada é desconectado. Deus é o ponto de partida de toda a existência. Ele estava lá antes do primeiro átomo surgir, antes da primeira palavra ser dita, antes do tempo começar a contar. E é nele que tudo encontra sentido, origem e destino. Ele não apenas criou, ele sustenta. Deus não foi criado. Não surgiu de outra realidade, nem é fruto de um processo. Ele é o início sem início, o princípio sem origem, a existência que sustenta todas as demais existências. Em meio à nossa lógica limitada, isso soa impossível, porque tudo o que conhecemos teve um começo. Mas Deus não é como nada do que conhecemos. Ele não nasceu, não cresceu, não foi moldado. Ele sempre existiu em perfeição absoluta, sem evolução, sem construção, sem transformação. No Salmo 90, versículo 2, está escrito: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa afirmação não é poética, é doutrinária. Deus é eterno por natureza, não por consequência. Nada o originou, nada o antecede. Ele é anterior à própria ideia de tempo, de espaço, de existência física. É um ser que não depende de outra força para continuar sendo. Deus não vive no tempo, o tempo vive nele. Ele é o autor do relógio, o criador dos ciclos, o definidor das estações. O tempo, para nós, é linha e passagem. Para ele, é obra e domínio. O que para o homem é passado, para Deus é agora. O que para nós é futuro, para ele já está diante dos seus olhos. Ele não se limita por calendários, nem se surpreende com o amanhã. Tudo está plenamente visível ao seu olhar eterno. Enquanto caminhamos do ontem para o amanhã, Deus permanece no sempre. Ele não se move com o tempo. É o tempo que se move por sua ordem. Ele não envelhece, não se transforma, não se adapta. Ele permanece. Por isso, quando Moisés perguntou seu nome, a resposta foi definitiva. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, o Senhor disse: Eu sou o que sou. Essa é a revelação da essência divina, permanência absoluta. Esse nome, Eu Sou, é uma declaração de presença contínua, de total autonomia, de existência por si mesma. Deus não é uma possibilidade, nem uma projeção, nem uma ideia. Ele é. E por ser, ele não depende. Toda criatura existe porque foi criada, mas o Criador existe porque ele é. Essa é a diferença entre o necessário e o contingente. Tudo o mais pode deixar de ser. Deus, jamais. Isaías, capítulo 44, versículo 6, registra: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Esta não é uma metáfora, é uma definição espiritual. Não há outro Deus antes dele, nem surgirá outro depois. Ele é o início, o meio e o fim de toda a realidade. Nada o precede, nada o sucede e nada o substitui.
Não existe momento em que Deus não seja. Ele é o único ser cuja presença não começa e não termina. Ele não foi gerado e não depende de energia, matéria ou tempo para existir. Ele é o próprio fundamento da existência. Essa verdade nos leva até um lugar de reverência e adoração. Pois, se tudo o que existe está de pé por causa dele, tudo o que temos, somos e vivemos está debaixo da sua autoridade suprema. Deus é pleno. Não lhe falta nada. Não há em sua natureza qualquer lacuna a ser preenchida, qualquer área a ser desenvolvida, qualquer atributo a ser conquistado. Ele é tudo, em tudo, desde sempre. A perfeição não é algo que ele busca, mas algo que ele é. Por isso, quando afirmamos que ele é o Deus vivo, estamos dizendo que ele é vida em si mesmo, sem precisar absorver de fora o que já está nele por essência. Sua existência não é uma reação, é a causa de todas as reações. Ele não veio depois de algo, tudo veio depois dele. Sua soberania não é imposta, mas natural. Ele não luta por espaço, não disputa poder, não negocia autoridade. Ele reina porque é o Rei Eterno. Ele governa porque tudo o que existe só existe por causa dele. Ele é, portanto, o centro, o sustento e o sentido de toda a criação. Conhecer esse Deus é mais do que uma experiência emocional. É uma transformação de entendimento. É perceber que nada é realmente autônomo. Tudo o que existe é apenas reflexo da existência plena de Deus. As estrelas brilham porque Ele ordenou. Os oceanos existem porque Ele estabeleceu seus limites. E o ser humano respira porque Ele soprou vida. Tudo vem dele. Tudo está nele. Tudo volta para Ele. Nada precede Deus. Nenhuma força, nenhum ser, nenhuma ideia pode reivindicar primazia sobre Ele. Ele não surgiu. Ele sempre esteve. É o ponto inicial que não foi iniciado, a base que sustenta tudo sem jamais ter sido sustentada. Ao perguntarmos sobre sua origem, já revelamos nossa limitação, porque tudo que conhecemos precisa começar. Mas ele não. Ele é a origem do próprio conceito de começo. No Salmo 90, versículo 2, a Escritura declara com clareza: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nenhuma montanha, estrela ou pensamento existia quando ele já reinava absoluto. Sua presença não tem marco inicial. Não se pode traçar um ponto no tempo e dizer: foi ali que ele começou. Pois o tempo é criação dele. Deus não é afetado por calendários ou ciclos. Ele não conta os dias, ele os determina. O tempo, como conhecemos, é uma linha contínua que nos empurra do ontem ao amanhã. Mas Deus não caminha sobre essa linha. Ele a desenhou. Ele a domina. Para nós, os minutos correm. Para ele, tudo está diante de seus olhos em perfeita simultaneidade. Nada lhe escapa, nada o surpreende, nada o envelhece. Foi por isso que, ao ser questionado por Moisés no deserto, Deus respondeu de maneira definitiva. Em Êxodo 3, versículo 14, está escrito: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Não um nome composto, não uma explicação lógica, mas a verdade mais absoluta que pode existir. Eu sou. Um ser que não se tornou, que não depende, que simplesmente é. Sempre presente, sempre suficiente. Esse nome santo revela mais do que identidade, revela essência. Deus não precisa se desenvolver, pois já possui toda a plenitude. Ele não se forma, não se transforma, não se redefine. Ele é o mesmo, sem sombra de variação. Não carece de nada fora de si para continuar sendo. Essa autossuficiência não é arrogância, é santidade. Ele é completo em glória, perfeito em si mesmo, pleno em majestade. Isaías capítulo 44, versículo 6, confirma isso com palavras diretas. Assim diz o Senhor:
Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não existe um antes, nem um depois em relação a ele. Ele não herda poder, não divide glória, não compartilha sua essência com nenhuma outra divindade. Ele reina sozinho, desde sempre e para sempre. Essa realidade muda completamente nossa forma de enxergar tudo, pois se há algo que não teve origem, tudo o mais é dependente. O universo, com toda sua grandeza, não tem vida própria. Ele reflete, ecoa, obedece ao comando de quem o chamou à existência. As estrelas brilham porque ele disse, haja luz. Os mares se contêm porque ele os delimitou. A criação inteira respira sob sua vontade. Enquanto buscamos sentido em coisas passageiras, ele permanece como o fundamento do que é eterno. Não é um ser entre outros, é a fonte de todo ser. Não é parte da realidade, é a razão pela qual a realidade existe. Sua existência não é um dado entre muitos, mas o fato central de tudo. Por isso, conhecê-lo não é apenas admirar sua grandeza, mas reconhecer que tudo o que temos procede de suas mãos. Ele não disputa espaço, não necessita aprovação, não depende de circunstâncias para agir. Seus caminhos não são conduzidos por forças externas. Sua sabedoria não aprende, ela instrui. Sua vontade não reage, ela determina. Tudo o que somos, vivemos e esperamos encontra firmeza quando compreendemos isso. Deus é, sempre foi e jamais deixará de ser. E esse ser é perfeito, pleno e indivisível. Chegar a essa compreensão nos humilha e eleva. Nos humilha porque reconhecemos nossa total dependência. E nos eleva porque nos liga a um Deus que não falha, não muda, não acaba. Não é preciso entender tudo para crer nele. Basta saber que ele nunca deixou de ser. O universo pode estremecer, o tempo pode passar, a história pode se apagar, mas ele permanecerá, intocado, imutável, eterno. A criação não começou com matéria, começou com uma voz. João, capítulo 1, versículo 1 declara: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo não é uma simples palavra falada, mas a expressão viva da mente divina. É Deus comunicando-se com perfeição, revelando-se desde sempre como um com o Pai. Essa palavra eterna antecede tudo. Antes de qualquer partícula surgir, já havia presença, pensamento e intenção no seio da divindade. João 1, versículo 3 confirma: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O universo não explodiu do acaso. Ele respondeu a uma ordem sagrada. Cada estrela é consequência de um comando. A palavra não apenas ordenou a criação, mas também a sustenta. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, nos ensina que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E mais, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele subsistem todas as coisas. Nada respira sem sua vontade. A voz que disse haja luz ainda ecoa. Não como som, mas como força criadora contínua. Ela mantém o universo coeso, em movimento, em harmonia. Não há átomo solto fora do alcance dessa palavra. Ela está por trás das leis naturais, dos ritmos da vida, do curso da história. Não há caos que ela não possa organizar, nem vazio que não possa preencher. A palavra é viva porque é pessoal. Ela não é um mecanismo, é uma pessoa. O Verbo que estava com Deus não é uma ideia, mas o próprio Filho, eterno com o Pai e com o Espírito. Ele não foi criado. Ele é. Ele não surgiu. Ele sempre existiu. Desde antes do tempo, já havia comunhão, unidade, expressão perfeita entre o Pai e o Filho. Quando Deus fala,
Não é um som que sai, é a sua essência se revelando. E tudo responde. Os elementos obedecem. A criação reconhece sua autoridade. A palavra não apenas inicia, ela dirige. Ela chama a existência, define os limites, restaura o que se perdeu. E mesmo o que o homem não entende, está debaixo do poder de sua voz. A beleza do cosmos reflete a ordem do Verbo. Cada detalhe do universo carrega a assinatura da palavra. Não existem leis físicas neutras. Existem estruturas moldadas por aquele que vê tudo e governa tudo. A ciência pode descrever os mecanismos, mas só a palavra explica a origem. Ela é mais que o início, é o centro de toda a realidade. Essa palavra não ficou distante. Ela veio até nós. João 1, versículo 14 afirma: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória." O Eterno entrou no tempo. A luz visitou a escuridão. A mesma voz que criou todas as coisas agora falava com os homens. Tocava leprosos, perdoava pecadores, acalmava tempestades, com a mesma autoridade da criação. Quem ouve essa palavra com fé não ouve um som qualquer. Ouve o próprio Deus. E quem crê nela não apenas compreende a origem da vida, mas entra em comunhão com aquele que dá sentido a tudo. A palavra que criou o mundo é a mesma que pode recriar o coração humano. Ela transforma, ilumina, sustenta eternamente. Deus não apenas vive eternamente, ele habita a eternidade. Isaías, capítulo 57, versículo 15 afirma: "Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito." Eternidade, aqui, não é uma duração infinita, mas um estado fora do tempo. Não há ontem ou amanhã em sua presença. Ele está sempre no agora. Ele não observa o tempo passar. Ele o sustém. Para o ser humano, o tempo é uma sequência inevitável. Vivemos entre o nascer e o pôr do sol, entre o início e o fim de todas as coisas. Mas, para Deus, não há transição. Ele não entra nem sai do tempo. Ele o contempla como um todo. Cada segundo da história humana está diante dele como uma única visão. Nada lhe escapa. Nenhum detalhe se perde em sua memória. A Bíblia nos revela essa verdade em Isaías, capítulo 46, versículo 10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus não descobre o futuro, ele o declara. Ele não investiga, ele determina. Ele não é surpreendido, ele já conhece. E isso nos consola, porque aquele que vê o fim desde o começo é digno de total confiança. Enquanto nós fazemos planos limitados ao que sabemos, Deus já está nos dias que ainda não vivemos. Ele já caminhou onde nossos pés ainda não pisaram. Salmo 139, 16 diz: "Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas." Nada acontece fora do seu conhecimento. Ele não calcula, ele governa. Deus também não muda com o passar das eras. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, declara: "Porque eu, o Senhor, não mudo." Essa é uma das maiores esperanças da fé cristã. A imutabilidade divina. Ele não sofre influência externa. Não é moldado pelas tendências ou afetado por circunstâncias. O que ele foi, ele continua sendo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O tempo enfraquece tudo o que é criado. Flores murcham, corpos envelhecem, reinos caem. Mas Deus permanece acima dessa realidade. Ele não é corroído pelos dias, nem apagado pelas gerações. Ele é tão firme hoje quanto era antes da criação, e será assim para sempre. Ele não apenas assiste à história, ele a sustenta com sua palavra. Mesmo habitando na eternidade, Deus decidiu entrar no tempo. Ele se manifestou a Abraão, guiou Moisés, falou pelos profetas, e por fim, entrou pessoalmente em nossa história por meio de Jesus Cristo.
João 1,14 declara: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O eterno entrou no cronológico. A luz invadiu a escuridão. O invisível tornou-se visível. Isso mostra que ele não é apenas transcendente, é também presente. O Criador se fez acessível. O soberano se aproximou. E por meio dessa aproximação, aprendemos que a eternidade não é apenas um conceito distante, mas uma realidade que toca a nossa vida. Quando Deus entra em nossa história, Ele redefine nossos tempos, dá novo significado aos nossos dias. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27 diz: O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Isso significa que a eternidade de Deus é também nosso abrigo. Quando tudo muda, Ele é constante. Quando tudo desaba, Ele permanece. Ele não apenas protege, Ele acolhe. Ele não apenas observa, Ele sustenta. Ele é eternamente confiável. Conhecer esse Deus é aprender a descansar em meio à correria da vida. É saber que mesmo quando não entendemos o tempo, estamos seguros em quem domina todos os tempos. Nada está fora do seu controle. Nada foge à sua ordem. Enquanto nós vivemos contando os dias, Ele os escreveu todos com perfeição. Ele já está no amanhã. E não muda. Por isso, ter um relacionamento com o Deus eterno é mais que religião. É refúgio. É viver hoje com a segurança do que virá. É confiar em quem já sabe o desfecho. É encontrar paz em meio às incertezas e firmeza em meio ao caos. Porque o Deus que habita a eternidade também habita o coração dos que o amam. Ele é a eternidade que vive conosco, agora. Jesus não foi criado em Belém, nem começou a existir no ventre de Maria. Ele é eterno com o Pai, desde antes da criação do mundo. Sua existência antecede o tempo, o espaço e a matéria. João capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra viva é o próprio Deus que se fez acessível. Não há início em sua existência, pois ele sempre foi. Em João capítulo 17, versículo 5, Jesus ora ao Pai e declara: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa glória eterna não foi recebida após a encarnação, mas compartilhada desde sempre. O Filho e o Pai são um só em essência e majestade. Jesus não foi promovido à divindade. Ele sempre foi Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso não quer dizer que ele foi o primeiro ser criado, mas que tem supremacia sobre tudo que existe. Cristo é a revelação perfeita de Deus, visível ao mundo. Nele vemos o caráter, o poder e a misericórdia do Pai. Ele é Deus tornando-se tangível. A encarnação de Cristo foi um plano eterno, não uma resposta improvisada ao pecado humano. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 revela: O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, a cruz já estava nos planos de Deus. O Deus eterno decidiu vestir carne humana, tocar nossa dor e andar entre nós. Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz: Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O Criador se fez criatura. O Altíssimo desceu ao nível do pó. Isso é amor em sua forma mais pura. Amor que se sacrifica para salvar. Cristo é a ponte entre o céu e a terra. Nele, o eterno abraça o temporário. O infinito se limita voluntariamente. João capítulo 1, versículo 14 afirma: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Ele não enviou um representante, ele mesmo veio. Jesus é Deus visível, Deus falante, Deus acessível. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, nele, Deus não só é revelado, mas permanece ativo, sustentando o universo com sua palavra viva. Ele é Emanuel, o Deus conosco, prometido pelos profetas e revelado em plenitude. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele veio não para observar, mas para transformar, não para apontar o caminho, mas para ser o caminho. Jesus venceu a morte e retornou à glória que sempre foi sua. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele declara: eu sou o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O amor eterno venceu o tempo, o pecado e a sepultura, e reina glorificado para sempre. Romanos capítulo 5, versículo 8 declara: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não é teórico, é encarnado. Ele não esperou sermos dignos. Ele veio ao nosso encontro enquanto ainda estávamos perdidos. Essa é a essência da graça. Saber quem é Deus é olhar para Jesus. Ele não veio apenas para nos ensinar, mas para nos resgatar. Ele não é um reflexo de Deus, ele é Deus. O eterno se revelou em carne. O invisível se tornou visível. E agora, todo aquele que olha para Cristo vê o Pai. Em Jesus, temos a resposta definitiva para a pergunta: quem é Deus? Deus não é apenas o princípio de todas as coisas, ele também é o destino final de tudo. Apocalipse capítulo 22, versículo 13 declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele está no início da criação e também no seu desfecho glorioso. Ele não apenas iniciou o universo, mas sustenta e encerra toda a existência com propósito e poder. Nada começa sem ele. Nada termina fora dele. Romanos capítulo 11, versículo 36, nos lembra com clareza: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo o que existe teve origem em sua vontade, passa por sua soberania e retorna para sua glória. Não há existência independente de Deus. Toda a realidade depende dele para continuar sendo. Ele é a razão, o meio e o fim de todas as coisas. Deus não é um elemento entre tantos outros no universo. Ele não está dentro da criação como algo a mais. Ele é o fundamento de tudo. Atos capítulo 17, versículo 28 diz: porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Nossa vida não apenas foi feita por ele, mas está continuamente sustentada por ele. Deus é a realidade última e essencial. Sem ele, tudo se desfaz. O coração humano, mesmo sem saber, clama por Deus. Há uma sede espiritual que nenhuma conquista, prazer ou conhecimento pode saciar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Essa eternidade plantada dentro de nós nos impulsiona a buscá-lo, mesmo que de forma inconsciente. Todo anseio mais profundo é, no fundo, saudade do Criador. Sem Deus, nada faz sentido. A existência vira acaso. O tempo perde seu rumo. A história se torna ruído sem propósito. Salmos, capítulo 127, versículo 1 afirma: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Toda tentativa de construir sentido longe de Deus resulta em frustração. A alma desorienta-se sem sua origem e destino claros. Deus é a fonte de tudo que é bom, justo e verdadeiro.
Tiago, capítulo 1, versículo 17 afirma: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda com o tempo, nem oscila como os homens. Sua bondade é constante, sua verdade é firme. Ele é a fonte de tudo o que vale a pena buscar. A alma humana só encontra descanso quando retorna a Ele. Salmos capítulo 62, versículo 1 declara: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Não há abrigo mais seguro, nem paz mais real. A inquietação desaparece diante de sua presença. O vazio é preenchido por sua plenitude. Ele é o lar perdido que o coração anseia reencontrar. A fé em Deus não é uma negação da razão, mas sua plenitude. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. A fé não é cega, ela vê além do que os olhos alcançam. Ela confia em quem sempre foi fiel. Deus não pede que deixemos de pensar, mas que entreguemos nossos pensamentos ao verdadeiro. Deus é a resposta para todas as perguntas essenciais da vida. Por que existimos? Para onde vamos? O que é o bem? Qual o propósito do sofrimento? Todas essas questões encontram repouso nele. João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há sentido fora de Cristo, que é Deus revelado. Sem Deus, somos como galhos cortados da videira, aparentemente vivos, mas já secando. João, capítulo 15, versículo 5, afirma: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A verdadeira vida acontece em comunhão com Deus. Ele é o fluxo que sustenta, alimenta e dá fruto à nossa existência. Reconhecer que Deus é tudo é a revelação mais libertadora que a alma pode experimentar. Filipenses, capítulo 4, versículo 13 diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com Deus não nos falta força, direção ou esperança. Ele é mais do que um socorro. Ele é o sentido. E quem tem Deus, mesmo que perca tudo, ainda possui o essencial. Porque fora dele, tudo é ilusão. Com ele, tudo se completa.